Boa noite a todos. Hoje nós damos início à 15ª Primavera dos Museus. A Primavera dos Museus é um acontecimento anual, sempre no mês de setembro, período primaveril. Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, com duração de uma semana, visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais voltadas para o mesmo tema, escolhido pelo próprio IBRAM. Tem como objetivos promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante das instituições, intensificar a relação dos museus com a sociedade. Durante os 15 anos de realização deste grande evento, foram abordados as seguintes temáticas. No primeiro ano, meio ambiente, memória e vida. Já no segundo, museus e o diálogo intercultural. No terceiro, museus e direitos humanos. No quarto ano, museus e redes sociais. No quinto ano, mulheres, museus e memórias. No sexto ano, a função social dos museus. Já no sétimo, museus, memória e cultura afro-brasileira. No oitavo ano, museus criativos. Já no nono, museus e memórias indígenas. No 10º ano, museus, memórias e economia da cultura. No 11º ano, museus e suas memórias. No 12º, celebrando a educação em museus. No 13º, museus por dentro dos museus. No 14º ano, mundo digital, museus em transformações. E já neste ano, na 15ª Primavera dos Museus, a temática é museus, perdas e recomeços. Como já disse Carlos Drummond de Andrade, de tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco, ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, muito pouco. Com este trecho poético de Carlos Drummond de Andrade, lançamos a nossa reflexão inicial nessa 15ª Primavera dos Museus. Museus, perdas e recomeços. Perdas pequenas ou imensas, algumas causadas por nós mesmos, outras por catástrofes, calamidades, desavenças, lutas, guerras, terremotos, incêndios, enchentes e por tantas outras epidemias como a peste bubônica, febre tifoide, gripe espanhola, tuberculose, febre amarela, a AIDS, o coronavírus. Enfim, tantas situações em que fatalidades, perseguições e injustiças se instalaram e em que o medo imperou, nebuloso e temporariamente, perturbando os corações e as mentes humanas. Contudo, lembremos, para todos esses infortúnios, houve um recomeço. É impossível, ao convivermos com tantas perdas e tantas dores, não refletirmos sobre o impacto que este momento tem, não somente em nosso presente, mas em nossas memórias e em nosso futuro. Diante dessa condição incontornável, a 15ª edição da Primavera dos Museus não poderia deixar de propor um tema sem que refletisse a função dos museus neste momento que, embora não tenha ainda acabado, exige, desde já, a elaboração das perdas que temos sofrido, tratando da guarda do que restou e augurando que, como em tantas outras vezes, o que restou enseja os recomeços. Temos tido, como já dito, é verdade, muitas perdas. Perdas também, verdade, irreparáveis, mas lembremos de tudo resta um pouco. O poema Resíduos, de Carlos Drummond de Andrade, nos remete a esta condição ambígua que é a história, marcada desde sempre por essa revelação avassaladora, mas constitutiva de todos nós, a perda. A perda, de algum modo, estamos todos sujeitos. O poema rememora algo que acabou, mas ao mesmo tempo fala daquilo que restou, de algo que persiste, de algo que sobrevive, de algo que está aí. Diz, é verdade, que algo se perdeu, mas nos diz também que algo ficou e que,
Portanto, paradoxalmente, algo não acabou. De certo modo, nós somos como museus vivos, e como os museus somos guardiões de fragmentos de algo que, embora tenha acabado, ainda está aqui conosco, dentro de nós. De tudo resta um pouco, ou nada está perdido. Os museus são esses lugares de guarda do que restou, guarda grandes feitos e guarda a mesma dor. Museus guardam o que sobrou de momentos grandiosos ou terrivelmente tristes da experiência e da vida humana. O pouco que restou, tantas vezes, é dor, é afeto, é alegria, é felicidade, é tristeza, é esperança. Mas tantas outras vezes é documento. Este momento obriga que os museus sirvam aos indivíduos que, perplexos, diante de tantas perdas, pedem acolhimento, pedem um lugar de reflexão e de recomeço. Que os museus se coloquem a serviço desta acolhida. Os museus, tendo em seus acervos elementos do que restou, memórias de momentos que se acabaram, lembranças de emoções transmutadas na materialidade dos objetos, tornam-se grandes bibliotecas de emoções humanas, grandes repositórios de sentimentos e de experiências que a humanidade viveu ao longo de sua existência. Que os museus reconheçam seu papel e prestem esse serviço. Que devolvam à sociedade, neste momento, aquilo que guardam na forma de reflexão, de acolhimento, de recomeço. Que o museu traga para a sociedade uma visão, não só de como melhor fazer a travessia, mas a lição de que quando a tempestade passa, a humanidade sempre se levanta. Essa experiência acumulada de várias perplexidades que a humanidade já atravessou está dentro dos museus. Nos museus, as perdas podem se traduzir também pelo desaparecimento ou esquecimento de línguas inteiras, de expressões artísticas, de tecnologias, de profissões, de fatos, de memórias, de muitas vidas. Os museus, como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, propiciam um reencontro com a história humana, ou seja, de sonho ou insegurança, vitória ou angústia, coragem ou medo, alegria ou desespero, fatalidade ou responsabilidade. Os museus, como repositórios de experiências e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação, de reinvenção e, enfim, de catarse. Todos os museus têm condições de elaborar sobre as perdas e apoiar a sociedade nessa travessia de mudanças. Que sejamos afeto. Se a primeira função dos museus seria de guardar as perdas e o passado, é também verdade que nos museus a ressignificação do que se guarda tem seu recomeço. Drummond aponta que tudo resta um pouco. De uma totalidade restam fragmentos daquilo que se perdeu. E é a partir desses fragmentos que se reconstitui o passado, se entende presentes e se projetam futuros. Mesmo que não tenha sobrado tudo, tenha sobrado pouco ou mesmo quase nada. Propomos então, nessa primavera dos museus, pensarmos os resíduos, o que restou, como ponto de partida para um recomeço possível, seja a partir do sonhado ou para um recomeço necessário, partindo dessa premissa de que a missão dos museus é ser guardiões de resíduos da história, mas também espaços de ressignificação dessas e de tantas perdas. Mais do que espaço de acúmulo de momentos, somos e podemos ser espaços de acolhimento e de reflexão, de transmutação da dor e de ressignificação de perdas. Lancemo-nos, pois, em um novo tempo e um melhor recomeço. Chego a chorar, mesmo de tristeza, depois levanto e de novo recomeço. Assim falou um dia Clarice Lispector. O Museu Histórico Municipal Dona Egídia Maria de Jesus quer ser esse espaço de afeto, de carinho, de acolhida a todos,
assim como foi Dona Egídia, mulher simples, guerreira, com um olhar acolhedor. As perdas e recomeços estão acontecendo conosco aqui também. Contudo, muitas foram as conquistas em 2020 e 2021. A sementinha foi plantada no final de 2019 e já no início de 2020, naqueles primeiros meses, o espaço aos poucos se consolidava. Foram diversas as atividades realizadas em 2020, passos importantes para a constituição de um museu, de um centro de memórias. O cadastro no Sistema Nacional de Museus, tornando oficial a existência dessa instituição na esfera federal. Tivemos a oportunidade de ajudar várias pessoas por meio de pesquisas, sejam elas de cunho escolar ou até mesmo de cunho particular. Da pesquisa nasceu um livro com as histórias e memórias do Espírito Santo Dourado, obra que será lançada e publicada nessa Primavera dos Museus. Essas são algumas das atividades rememoradas do ano de 2020. Em 2021, estamos seguindo a mesma linha de trabalho, mantendo agora o museu aberto a todos que querem visitá-lo. A média mensal de visitantes tem sido de 50 a 60 pessoas. Muitos passam minutos, horas, momentos, relembrando seu passado ou o passado de sua família, conhecendo os objetos, se maravilhando com as peças de nosso acervo. Acervo que este ano ficou mais rico, com a doação de pessoas que acreditam nas memórias e histórias. Temos hoje em nosso museu 238 peças cadastradas, mais de 4.000 imagens em nosso banco de dados e diversas documentações digitalizadas, tudo disponível de forma gratuita a todos. Tivemos conquistas, muitas, perdas, pois poderíamos ter trabalhado ainda mais, porém fomos limitados por essa pandemia. Porém, o recomeço será ainda melhor. Contamos com todos para a conservação das memórias e histórias do município de Espírito Santo Dourado. E, para brilhantar ainda mais essa 15ª Primavera dos Museus, nós temos aqui uma pequena programação para que o nosso museu não fique de fora, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais dessa casa, desse centro de memórias. Hoje, então, nós estamos fazendo a abertura dessa 15ª Primavera dos Museus. Já amanhã, no dia 21 de setembro, às 19h30, nós teremos um bate-papo com o compositor e escritor Luiz Paulo Neves. Ele é natural aqui do município de Espírito Santo Dourado e autor do livro Tristeza Sã, Poemas que não viraram músicas, na página oficial do museu, na página do Facebook. Dia 22 de setembro, às 19h, teremos o lançamento do livro Espírito Santo Dourado, a Praia do Sul de Minas, Histórias e Memórias. A transmissão será feita ao vivo, diretamente do plenário da Câmara Municipal, na página do senhor prefeito Adalto Luiz Leal. E durante essa semana, de hoje até quinta-feira, o museu estará aberto para a visitação de alunos das escolas municipais e estadual aqui do município e a todos que quiserem vir conhecer o nosso acervo, bater um papo, fazer uma viagem ao passado. Desde já, eu desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esse espaço de memória e eu agradeço a todos pela atenção.